Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo Araújo e nesta aula de hoje eu quero trabalhar com vocês questões de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional da banca FUNEC. É o pessoal que vai fazer prova mês que vem, em outubro agora, dia 3 de outubro, em Contagem, Minas Gerais, terá aí a banca FUNEC como a banca examinadora do concurso. Deste modo, quero abordar aqui com vocês algumas questões dessa banca e dialogar sobre temáticas de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional que com certeza cairão em sua prova. Quero aqui ser bastante rápido, prático e objetivo, trazendo para você aquela informação e aquele conhecimento necessário para você ir para a prova e gabaritar todas as questões. Vamos lá então responder questões da banca FUNEC. E antes de responder as questões, para você que está chegando aqui no Espaço Pedagógico agora, você pode baixar o material no link que está disponível aqui na descrição deste vídeo. E é claro, eu não posso deixar de convidar você para se inscrever nas redes sociais do Espaço Pedagógico. O Espaço Pedagógico está aqui no YouTube, no Instagram e também no Telegram. E já aproveita, deixa o seu like aqui nesta aula, copie o link desta aula, compartilhe com mais uma pessoa que precisa ter acesso a este conhecimento. Os links das nossas redes sociais também estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E também aqui na descrição, pessoal, vocês podem adquirir os materiais do Espaço Pedagógico gratuitos e pagos, né? E para você que vai aí preparar, né, vai fazer essa prova e quiser preparar mais ainda, tenho aqui uma diversidade de e-books, tá bom? Disponíveis para que você possa adquirir. Vamos lá então iniciar a nossa abordagem. Vamos à nossa primeira questão. Vamos lá então ao nosso primeiro item, e o nosso primeiro item vai tratar sobre teorias do currículo, tá certo? Vamos aqui responder algumas questões relacionadas às teorias do currículo. Assim diz o item para a gente, olha só. As teorias críticas do currículo efetuam uma completa inversão nos fundamentos das teorias tradicionais. Acerca desse tema, vamos aí assinalar V para as assertivas verdadeiras e F para as assertivas falsas. Antes de pontuar, de fazer a leitura dos itens, vamos aqui entender algumas questões com relação às teorias de currículo. Quando falamos em teorias de currículo, nós temos aí três perspectivas para se entender o currículo. Nós temos o currículo numa perspectiva tradicional, temos o currículo numa perspectiva crítica e temos o currículo numa perspectiva pós-crítica. As teorias crítica e pós-crítica de currículo, elas possuem pressupostos que vão contra, que são inversos aos pressupostos das teorias tradicionais de currículo. A teoria tradicional, por exemplo, advoga a ideia de que o currículo, de que a prática pedagógica é neutra. E os pressupostos da teoria tradicional levam em conta no processo educativo processos de racionalização, de padronização, de uniformidade, de eficiência, né? Então, já os pressupostos das teorias críticas e pós-críticas de currículo vão contra os pressupostos da perspectiva tradicional. A perspectiva tradicional tem um cunho acrítico, já as demais elas têm um cunho tem cunho progressistas, né? Elas têm aí uma perspectiva crítica de se entender a educação, tem uma preocupação com o tipo de sujeito que a educação pretende formar, né? Então, são questões que não são pensadas, debatidas ou dialogadas na perspectiva tradicional de currículo. Uma característica importante também das teorias críticas e pós-crítica é que elas englobam no debate educacional temáticas que outrora foram deixadas à margem do processo educativo das teorias tradicionais. Deste modo, vamos aqui julgar os itens, as afirmativas, tendo como base as teorias críticas e a sua completa inversão aos fundamentos das teorias tradicionais. Vamos lá!
Diz o seguinte para a gente, a primeira assertiva. Ao tomar o status quo como referência, as teorias críticas se concentram na organização e elaboração do currículo. Essa afirmativa ela é falsa porque as teorias críticas de currículo elas não tomam como referência e como base e como pressuposto, né, a questão do status quo. O que é o status quo? O status quo ele diz respeito ao estado das coisas, né? Ele diz respeito ao estado atual das coisas, à situação em que algo se encontra. A perspectiva tradicional de currículo, ela toma como referência, ela tem como referência o status quo, a manutenção da estrutura social vigente, a manutenção da ordem social vigente. Já as teorias críticas, elas utilizam do status quo como meio para se estabelecer uma crítica a um modelo de educação hegemônico durante um certo período da educação. Então, ela não toma como referência o status quo, né? Inclusive o status quo é instrumento para crítica, né? De crítica, né? na perspectiva crítica de currículo, e a preocupação central nas teorias críticas está, por exemplo, em o tipo de sujeito que a escola pretende formar, quais conteúdos, né, devem ser validados ou não, devem ser aceitos ou não, e essas questões, por exemplo. Deste modo, a afirmativa 1 está errada. E eu acho que eu já marquei aqui, né, já marquei aqui para vocês a alternativa correta, mas vamos analisar. Olha só. As teorias críticas, elas colocam em questão os pressupostos dos presentes arranjos sociais e educacionais. Afirmativa correta. Analisa a ordem vigente, analisa esse contexto social vigente, né? Analisa as estruturas vigentes. E aí, deste modo, entende que a educação tem que atuar aí para a transformação, né? Para a superação desse modelo hegemônico de educação, né? Desse modelo hegemônico de se entender a educação como uma forma de contribuir para a manutenção de estruturas sociais vigentes. Dessa forma, a assertiva 2 é uma assertiva verdadeira. Próxima. As teorias críticas consideram importante desenvolver técnicas de como fazer o currículo. A afirmativa está errada, porque a preocupação com a técnica é uma preocupação das teorias tradicionais. Não significa dizer que as teorias críticas não levam em conta a técnica. É claro que levam, tá? E não confunda a técnica com o tecnicismo, tá certo? Portanto, a afirmativa 3 é uma afirmativa falsa. As teorias críticas consideram o status quo como responsável pelas desigualdades e injustiças sociais. A afirmativa correta é o status quo, conforme já mencionei, é justamente um elemento de crítica, né? É dentro da perspectiva crítica do currículo, porque o status quo, né, diz respeito à ordem social vigente. E as teorias tradicionais levam em conta o status quo, levam em conta a ordem social vigente e entendem que a educação está a serviço, né, da manutenção dessa ordem social vigente. Deste modo, as teorias críticas entendem que a educação, né, ela deve ir contra esse modelo, né, social vigente, que é o modelo da exploração, das desigualdades, né, do individualismo, da não coletividade, da não participação e outros elementos. Deste modo, a afirmativa 4 é uma afirmativa correta. Então, temos aqui a letra C como a afirmativa correta. FVFV. Você acertou? Então, coloque no chat para mim. Vamos lá ao nosso próximo item, pessoal. Vamos lá. O nosso próximo item é um item que trata acerca da Constituição Federal. Lembrando que a Constituição, né, a parte que trata da educação, é do artigo 205 até o artigo 214. Estes são os artigos na Constituição Federal de 88 que tratam acerca da educação. E temos na Constituição o artigo 208, que é um artigo bastante cobrado em prova. As bancas, elas exploram bastante o artigo 208 da Constituição. Inclusive, também é bom citar que o artigo 208, ele dialoga com o artigo 4º da LDB, quando também no artigo 4º da LDB a legislação vai tratar acerca do dever do Estado com a educação, certo? Então vamos aqui julgar
a afirmativa, tendo como base o artigo 208. Vamos ler o item primeiro, né? Olha só. Conforme a Constituição Federal de 88, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esta é a redação do artigo 205. Nesse artigo, no artigo 205, nós temos o entendimento da educação como um direito, direito de quem? De todos. Temos o entendimento da educação como sendo um dever, dever de quem? Do Estado e da família. Temos o entendimento sobre a forma como a educação será promovida, então a legislação pontua de que a educação ela vai ocorrer de modo colaborativo, né? A sociedade vai participar também dos processos educativos, e essa educação, que é direito de todos, que é dever do Estado e da família e que vai ser realizada de modo colaborativo, tem aí 3 objetivos, né? É o pleno desenvolvimento da pessoa, preparar para o exercício da cidadania e qualificar para o trabalho. Esta é a finalidade da educação, segundo a Constituição Federal, no artigo 205. Aí a lei pontua, a questão pontua. Considerando-se as lutas históricas, o artigo 208 assegura o cidadão brasileiro o quê? Lembrando que o artigo 208 da Constituição é o artigo que vai tratar acerca do dever do Estado com a educação escolar pública. Vamos lá? Então, segundo o artigo 208, a Constituição assegura educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até 4 anos de idade. A afirmativa está errada, porque a creche e a pré-escola é para crianças de até 5 anos de idade, tá bom? E onde está isso na legislação? No artigo 208, tá certo? No inciso 4. Próxima, próxima, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência exclusivamente na rede regular de ensino. A afirmativa está errada porque o AEE, que é o atendimento educacional especializado, ele vai ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino, conforme pontua o inciso 3 do artigo 208. E lembrando que o atendimento educacional especializado, ele pode aí ter 2 funções. Ele pode ocorrer de modo complementar ou de modo suplementar à aprendizagem. Letra C, atendimento ao educando, olha só, em todas as etapas da educação básica. Quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, o item está dizendo que em todas as etapas da educação básica vai haver o atendimento ao educando por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. A afirmativa ela está correta, porque de fato essa é a previsão que está assegurada ao cidadão no artigo 208, no inciso 7, onde a legislação vai tratar de que é dever do Estado atender ao educando em todas as etapas da educação básica por intermédio desses programas suplementares. Vamos aqui à letra D. Aqui está como A, mas é letra D, tá bom? A educação básica, obrigatória e gratuita, dos 6 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. O item está errado porque a educação básica obrigatória e gratuita é aquela que inicia aos 4 anos de idade e termina aos 17, né? Ou seja, a educação básica ela inicia na pré-escola, né? Numa fase da educação infantil que é na pré-escola aos 4 anos de idade. Deste modo, a letra D ela está errada porque o inciso 1º, inciso 1 do artigo 208, pontua que é dos 4 aos 17 anos de idade. Vamos agora para o nosso próximo item. A nossa terceira questão vai tratar sobre o PNE. O PNE é o Plano Nacional de Educação, é a lei que instituiu a política educacional do Brasil para o período de 10 anos, é um plano que abrange todos os níveis, etapas e modalidades da educação escolar, tem aí diretrizes, metas e estratégias para a educação como um todo, se constitui como sendo uma política de Estado, porque independente da entrada ou saída de governos,
este plano permanece. É um plano aí que iniciou a vigência em 2014 e vai findar aí em 2024. Se você quiser aprender mais sobre o PNE, é só acessar as aulas que tenho aqui disponíveis aqui no YouTube do Espaço Pedagógico. Vamos ler aqui a questão. Segundo o PNE, a democratização da educação não se limita ao acesso e à instituição educativa. O acesso é a porta inicial para a democratização, mas torna-se necessário também garantir que todos que ingressam na escola tenham condições de nela permanecer com sucesso. A questão da igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Não basta que o poder público viabilize o acesso à escola. É interessante também que crie mecanismos que possibilitem a permanência do sujeito na escola. A Lei 13.005 de 2014, o que é que ela estabelece? Vamos lá. Ela estabelece sistema de avaliação da educação básica correto, no máximo a cada 2 anos. A afirmativa está correta. O artigo 13 do PNE diz que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica vai constituir a fonte de informações para se avaliar a qualidade da educação. E a cada 2 anos, esse sistema de avaliação vai ter aí que publicar estudos, em relação a questões que visem, aferir ou medir essa questão da qualidade da educação. Portanto, a afirmativa 1 é a afirmativa correta. É a afirmativa 2. O PNE estabelece piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. Este item é maldoso. Parece que é correto, mas não é. É uma afirmativa errada. Não é o PNE quem estabelece piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. O PNE, ele tem lá na meta 18, uma meta que prevê a valorização profissional. E essa valorização do profissional vai ter como referência o piso salarial profissional nacional que foi instituído pela Constituição. Então, não é o PNE quem estabelece o piso. O PNE ele prevê valorização, tendo como referência o piso que já foi instituído. Portanto, o item 2 é um item errado. Vamos ao próximo. É direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Quem fala sobre direito de greve não é o PNE, mas sim a Constituição. Afirmativa 3, errada. 4. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. A afirmativa está correta, porque essa afirmativa diz respeito a uma diretriz do Plano Nacional de Educação. As diretrizes do plano estão no artigo 2, segundo, e essa diretriz aqui está lá no inciso 3º, tá bom? E para você que está estudando aí, lembre-se de ir para a prova ciente das diretrizes do PNE. As diretrizes são bastante recorrentes em provas. Então, temos aqui como corretas a afirmativa, deixa eu mudar aqui a cor. Temos aqui a afirmativa 1, temos a afirmativa 4, então 1, 4, e vamos analisar 5. Olha só, o PNE estabelece processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos estados, do DF, dos municípios, realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. A afirmativa está correta, porque a Lei 13.005 de 2014 pontua no artigo 8º de que os estados, DF e municípios deverão elaborar os seus respectivos planos de educação ou adequar os já aprovados em lei no prazo de 1 ano, contados a partir da publicação da lei, e aí tendo como referência, em consonância com a política educacional, macroeducacional, no caso, todos os planos de educação dos estados, DF e municípios levarão em conta a política macro, que é a política nacional que foi instituída pelo PNE. Portanto, está correto 1, 4 e 5. A afirmativa B é a afirmativa correta. Vamos lá a nossa próxima questão. Questão de número 4, eu já deixei marcada aqui para vocês. Olha só, mas vamos analisar. A tarefa do educador nessa sociedade é a de criar condições objetivas que favoreçam o aparecimento de um novo perfil de pessoas. Qual é o perfil que se pretende? Pessoas solidárias, organizadas, capazes de superar o individualismo,
o valor máximo da educação capitalista, porque o capitalismo, né, o modo de produção capitalista, ele interfere diretamente na forma como se faz educação, né? Então é uma educação para competitividade, né, meritocracia e outras questões. Diante disso, olha só, para Gadotti, no contexto da dominação política e da exploração econômica capitalista, o papel do educador revolucionário é, então, diante de uma educação hegemônica, diante de uma educação vigente, diante de uma educação que está enraizada, né, na sociedade, tendo como base, tendo como pano de fundo o modo de produção capitalista, um professor ou um educador revolucionário é aquele que vai ser o quê? Dialógico, reprodutivista, contra-progressista ou contra-hegemônico? Vai ser aquele contra-hegemônico, que vai contra a um modelo social vigente, né? Que tem como foco aí o individualismo, competitividade. Portanto, a afirmativa correta é a afirmativa D. Vamos ao nosso próximo item. César Cole explica que a aprendizagem significativa não é simplesmente o resultado de juntar as contribuições do aluno, as contribuições do professor e as características próprias do educando. Segundo ele, para que a aprendizagem seja significativa, devem ser cumpridas duas condições, que são: quais são as condições para uma aprendizagem significativa? A questão da aprendizagem significativa leva em conta a teoria de David Ausubel. Ausubel é o responsável por formular a teoria da aprendizagem significativa. E na teoria da aprendizagem significativa, né, a partir de Ausubel, né, os autores que escrevem sobre o tema e que estudam sobre o tema pontuam condições básicas para que uma aprendizagem seja significativa. E quais são as condições básicas, né, necessárias para uma aprendizagem significativa? Autonomia e necessidade, cooperação e método pedagógico, significabilidade e disposição favorável, intercâmbio social e pensamento generalizante. As condições básicas, né, para a aprendizagem significativa é a significabilidade e a disposição favorável. O que isso significa? Vai ao encontro da perspectiva de Ausubel ao apresentar que para haver aprendizagem significativa é preciso, primeiro, o material, né, a ser utilizado, ele deve ser potencialmente significativo, vai ao encontro da significabilidade, e também o aprendiz, o sujeito, deve estar predisposto a aprender, ou seja, a disposição favorável. Deste modo, a afirmativa correta é a afirmativa C. Vamos lá para a questão de número 6, banca FUNEC. Diz assim a questão para a gente: o professor de educação infantil deve articular as ações de cuidado e educação das crianças de 0 a 6 anos. Né? Aqui, a questão aqui, ela caberia recurso, né? Porque é de 0 a 5. Neste sentido, ao estabelecer regras na sala de aula, é fundamental que ele, então o professor de educação infantil, quando for estabelecer regras em sala de aula, lembrando que educação infantil é para crianças de 0 a 5 anos, e a questão trouxe questão de criança de 0 a 6 anos, né? Possivelmente, se um candidato já tivesse errado essa questão poderia ter um recurso, né, no erro denunciado, mas eu acho que só com um recurso bem fundamentado, né? Mas eu considero como um erro que não é muito relevante, né? Irrelevante, na verdade. Então, em relação à prática do professor na educação infantil, quando ele for estabelecer regras, o que é necessário? Primeiro, é fundamental que ele estabeleça de forma clara e simples as regras que as crianças devem seguir. Ele mesmo deve estabelecer, vamos pensar, é fundamental que ele dê oportunidade para que as crianças participem da elaboração das regras na medida em que são afetados por ela. Ele determine as regras da sua sala de aula e solicite para que a equipe institucional tome ciência delas, ou que ele modifique as regras sempre que necessário para atender interesses e necessidades individuais das crianças. A afirmativa correta é a afirmativa B. Quando ele for estabelecer as regras em sala de aula, é necessário que dê oportunidade para que as crianças participem. Na educação infantil, né, e não é porque são crianças pequenas, né, que elas não podem ser ouvidas. Não é porque são crianças que elas não conseguem participar, que elas não conseguem
ter voz. Então, nesse processo de estabelecimento das regras da sala de aula, porque as regras são necessárias, são importantes, o professor tem que aí dar essa autonomia, tem que incentivar também essa participação nas crianças para que elas, junto com o professor, participem da elaboração dessas regras. E por que é importante? Porque quando uma ordem é dada de cima para baixo, é mais difícil entender o porquê dessa ordem. Mas quando uma regra é construída na coletividade, é mais fácil se entender o porquê daquela regra. Então, quando se debate coletivamente, quando se realiza aquele contrato didático, né, com as crianças, né, é importante porque as crianças elas passam a ficar cientes daquelas regras e do porquê dessas regras. E conforme o próprio item pontua, isso é importante, essa participação das crianças, porque elas são afetadas por essas regras. Portanto, a afirmativa 6, a questão 6, é a afirmativa B. Vamos para a questão de número 7. Questão 7 diz assim para a gente: de acordo com Saviani, qual a identificação correta da abordagem da ação pedagógica centrada no processo e daquela que tem seu centro no produto? Então, qual é a concepção pedagógica que foca no processo e qual é a que foca no produto? A freinetiana e a freiriana, nós sabemos que Freinet e Freire estão nas pedagogias críticas, né, nas pedagogias progressistas, de acordo com Libânio, e estão aí nas pedagogias contra-hegemônicas de Saviani, né? Portanto, todas elas não têm como foco essa questão do produto. A crítica e a reprodutivista, a afirmativa está errada. Qual é que foca no processo? Escola nova. Lembra da renovada diretiva? Estimulação do estudante na resolução de problemas, de situações de problemas, aprendizagem por descoberta. E qual é que foca no produto, na nota, né? Por exemplo, a tradicional. Então temos aqui a afirmativa correta, a afirmativa C. Escola nova foca no processo e a tradicional focando aí no produto. Próxima questão, questão de número 8. Questão 8 vai tratar para a gente sobre bases psicológicas da aprendizagem. E temos aqui sobre a questão da aprendizagem na visão behaviorista. Olha só, a aprendizagem na visão behaviorista pode ser entendida como um processo pelo qual o comportamento, olha só, é modificado como resultado da experiência. Encontramos aqui a afirmativa correta. A afirmativa correta, na perspectiva behaviorista, a aprendizagem é um comportamento que é modificado como resultado da experiência. Temos aqui a questão do estímulo-resposta. A perspectiva behaviorista está ligada a uma concepção pedagógica liberal tecnicista, né, de modificação de comportamento, de modeladora do comportamento humano. Próximo item. O resultado da maturação biológica do indivíduo não entende a aprendizagem como resultado da maturação biológica. Quem vai falar sobre maturação biológica é Piaget, né? Na perspectiva behaviorista, a aprendizagem é entendida como um processo, olha só, individual, que ocorre de forma independente do meio. Isso aqui é a perspectiva inatista, né? Próxima, um processo de equilibrações sucessivas. Quem vai falar de equilibrações sucessivas é Piaget. Uma aptidão que se manifesta nos indivíduos a partir da adolescência. A afirmativa está errada, a afirmativa correta é a afirmativa A. Questão 9 diz assim para a gente em relação aos autores na área da psicologia, né, e suas ideias. Vamos lá? A respeito das teorias da aprendizagem, numere as ideias apresentadas na coluna da direita de acordo com os respectivos autores da coluna da esquerda. Vamos lá. Temos aqui Vygotsky, a perspectiva socio-interacionista, né? Temos aqui Watson, que é a perspectiva comportamental behaviorista. Temos aqui Vallon, que vai tratar da afetividade. E temos aqui Piaget, que vai tratar da epistemologia genética. Vamos lá, então, julgar os itens, né? Fazer a associação. Olha só. O comportamento é o objeto de estudo da psicologia, estudando por meio de aspectos como estímulo-resposta, de maneira que o objetivo teórico da psicologia é a previsão e o controle do comportamento. Isso aqui é a perspectiva de Watson, portanto, temos aqui 2. A zona de desenvolvimento proximal
advém da diferença entre o que a criança consegue realizar sozinha e aquilo que é capaz de aprender e fazer com a ajuda de uma pessoa mais experiente. Ou seja, a ZDP, que também é chamada de Zona de Desenvolvimento Iminente ou Zona de Desenvolvimento Proximal, compreende a distância entre o que o sujeito já sabe e o que ele pode fazer, né? Isso que o sujeito já sabe é chamado de zona de desenvolvimento real, ou também chamada de zona de desenvolvimento efetiva. Aquilo que ele pode fazer com a ajuda de outra pessoa, de alguém mais experiente, é a zona de desenvolvimento potencial, é o nível de desenvolvimento potencial. Desse modo, vamos aqui julgar. Assim, a ZDR, que é a zona de desenvolvimento real, é tudo aquilo que a criança pode adquirir em termos intelectuais quando lhe é dado o suporte educacional devido. Isso aqui diz respeito a Vygotsky, portanto, a alternativa 1, 2, 1. Próximo, a educação deve possibilitar à criança seu pleno desenvolvimento durante todos os estágios de maturação da inteligência, desde o nascimento, o estágio sensório-motor, até a adolescência, estágio operatório formal, né? Então, nós temos aqui quem é o autor que vai tratar aí de estágios, né, do desenvolvimento? É Piaget. Então, temos aqui 4. E nós temos aqui a última questão, olha só. A vida psíquica é formada por 3 dimensões, motora, afetiva e cognitiva, que são coexistentes e atuam de uma forma integrada na aprendizagem e desenvolvimento humano. O autor que vai tratar acerca da efetividade, da motricidade, né, é Vallon. Então, temos aqui 3. Então, a afirmativa é 2, 1, 2, 1, 4, 3. Vamos analisar aqui? 2, 1, 4, 3. Encontramos a afirmativa correta. A afirmativa correta é a afirmativa B, 2, 1, 4 e 3. E vamos agora para o nosso último item deste simulado da banca FUNEC. Vai lá? Só lembrando que até a questão de número 8 são questões FUNEC, tá? A 9 a 10 não é da FUNEC. Vamos lá? A organização do trabalho pedagógico engloba o conjunto das relações escolares que envolvem gestão administrativa, gestão de ensino e práticas pedagógicas no movimento de refletir, discutir e explicitar os fins da educação escolar. Assinale a alternativa, olha só, incorreta sobre a organização do trabalho pedagógico. Quando tratamos da organização do trabalho pedagógico, nós dizemos respeito a uma série de questões que permeiam o espaço educativo, desde as questões de planejamento até as questões de avaliação, por exemplo, de currículo. Então, tudo isso diz respeito à organização do trabalho pedagógico. Em relação à OTP, que é a organização do trabalho pedagógico, vamos aqui analisar o que não é correto. Vamos lá. A organização do trabalho pedagógico, olha só, deve estar vinculada ao debate acerca do modelo de gestão escolar, da construção cotidiana do projeto político-pedagógico. Afirmativa correta, né? Deve sim estar articulada com esse debate. Próxima. A organização do trabalho pedagógico compreende a tomada de decisões nas instâncias colegiadas, da formação continuada dos profissionais da educação, da transparência do uso dos recursos públicos na escola. A afirmativa está correta. Diz respeito a tudo aquilo que permeia o espaço da escola. Próxima. A OTP envolve o acompanhamento da relação entre alunos, funcionários, professores, direção, pais e comunidade das questões como evasão, repetência e baixo rendimento escolar. Então, a OTP diz respeito aos processos que ocorrem na escola de modo amplo, não aqueles restritos somente ao campo, né, e ao espaço da sala de aula. A OTP deve atender às pessoas com necessidades educativas especiais e questões étnicos-raciais na formulação e aplicação do regimento escolar e das leis que amparam a educação, né? Então, tem que também ter como previsão, né, o atendimento dessas pessoas, tendo como referência as leis que amparam, né, o atendimento para essas pessoas. Portanto, correto também. A OTP tem como centro da organização o processo administrativo e técnico. O centro não é o processo administrativo e técnico, né? O próprio nome já diz pedagógico, né? O pedagógico, né, diz respeito a aspectos mais amplos dentro da instituição e eles são levados em conta. É claro de que os aspectos administrativos e técnicos eles são incorporados na OTP, mas eles não são o centro
da organização do trabalho pedagógico. Portanto, a afirmativa incorreta, em se tratando da OTP, é a afirmativa E. Gente, nós encerramos aqui a resolução das questões, mas eu quero aqui trazer para vocês algumas dicas para vocês estudarem para a prova. Primeira dica que eu vou deixar para estudar é a LDB, tá? A LDB, ela vai cair na sua prova. A LDB, ela cai em prova para concurso na área da educação para professor. A LDB vai cair porque é a lei que regulamenta a educação em âmbito nacional. Existem alguns artigos na lei que são bastante cobrados em prova, tá bom? Foque aí no artigo 3º da LDB, é o artigo que trata dos princípios do ensino. Foque no artigo 4º, que é o artigo que vai tratar do dever do Estado com a educação escolar pública. Foque também no artigo 12 e 13. Esses artigos vão tratar das incumbências dos estabelecimentos de ensino e dos docentes. Dá uma lida lá no artigo 14, que é o artigo que vai tratar da gestão democrática do ensino público. Inclusive, tenho aqui um vídeo específico abordando o artigo 14, que fala sobre gestão democrática do ensino público. Observem também e deem uma olhada no artigo 26. O artigo 26 vai tratar dos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. É artigo cobrado demais e você precisa saber, e eu tenho uma aula específica sobre esse artigo também aqui em meu canal, então só lá dá uma olhada, dá uma estudada e vá para a prova seguro. Sobre PNE, estejam atentos às diretrizes do plano, artigo 2º, e às metas previstas na lei, certo? Olhem também com cuidado a temática de avaliação da aprendizagem, né, das tipificações da avaliação e suas funções, né, no contexto da escola. Os seus níveis também, é importante você também olhar isso. Nós temos a avaliação em 3 níveis, né? Temos as suas tipificações no contexto da sala de aula e as suas funções. Preparem também, né, vão preparados sobre planejamento escolar, né? E eu tenho aqui uma aula que eu trato sobre planejamento segundo Vasconcelos. 6 níveis de planejamento segundo Vasconcelos. Olha essa aula também. E desejo para todo mundo uma boa prova, sucessos. Espero ter contribuído com vocês neste processo preparatório e conto com vocês para divulgar este vídeo. Conto com vocês para divulgar o espaço pedagógico. E deixo como sugestão a diversidade de aulas que eu tenho disponível aqui gratuitamente no YouTube para vocês. E caso você queira adquirir algum material pago, o link na descrição está aí, só clicar e ver os materiais que eu tenho disponíveis. Tenho aí materiais em e-books, tá bom? De questões, e tenho também material em cursos, em videoaulas. Gente, brigadão, um abraço para todo mundo, boa prova, vão tranquilos, faça a sua parte, tá certo? Tchau para vocês.